Fala galera, tudo bem? Eu sou Matheus Queiroz, sou autor de Crônicas de Dalerote Alvorecer e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Crônicas da Tormenta, volume 3. Esse foi um dos últimos livros que eu li no ano passado e já era para eu ter trago essa resenha. Essa antologia, ela é perfeita para quem é fã do cenário de Tormenta, quem adora as coisas que são escritas dentro desse cenário, como os romances do Leonel Caldela e os da própria Karen Soarelli, além das outras coletâneas anteriores, Crônicas da Tormenta volume 1 e 2. Essa coletânea tem um peso muito especial porque ela foi feita em forma de concurso. Foram 19 contos, porém, desses 19, 6 foram escolhidos através de um concurso literário. E foram selecionados 6 autores, de 192 contos escritos. Outros 7 ainda receberam menção honrosa e eu tenho a honra de ter um conto com menção honrosa no concurso do Crônicas da Tormenta volume 3, que foi publicado posteriormente na revista Dragão Brasil, edição número 154. Mas vamos ao que interessa, São 19 contos maravilhosos, fantásticos, de autores que são meus colegas aí no mundo literário e de outros que eu sou fã, como J.M. Trevisan, a própria Karen Soarelli, o Leonel Caldela, enfim, são sensacionais. O pano de fundo das histórias que se passam nesse livro foi a Guerra Artoniana, então a gente tinha que procurar escrever algo que tivesse a ver com a guerra ou que tivesse sofrido influência da Guerra Artoniana na sua história. Então foram várias e várias histórias muito boas que estão aqui nesse livro. E eu quero destacar algumas, A primeira que me chocou bastante foi a história do Lucas Borne, chamada Fragmentos. Cara, essa história ela é sensacional porque ela é praticamente uma continuação do que o Lucas escreveu no Crônicas da Tormenta volume 2. Então a gente já conhecia um pouco do personagem, já sabia como que funcionava aquele personagem, como que era a história dele anterior a isso, e ele deu uma continuação para um conto que já era muito, muito, muito bom no Crônicas da Tormenta volume 2. Então esse conto, Fragmentos, ele chama muito a nossa atenção. Principalmente se você leu o Crônicas da Tormenta volume 2, você vai ficar chocado. Outra pessoa que também fez isso de forma magistral foi a Ana Cristina Rodrigues. Ela escreveu Luzes Corridas, Canções Vermelhas, que também é uma espécie de continuação aí do conto dela do Crônicas da Tormenta volume 2. E que pra mim, no Crônicas da Tormenta volume 2 foi um dos contos que eu tenho mais paixão, assim. E ela também fez uma espécie de continuação. Então, quando a gente começou a ler, a gente que é fã, eu que sou fã, que comecei a ler, que eu me lembrei na hora, eu falei, cara, isso aqui é uma continuação do conto dela anterior. Eu já fiquei embasbacado e a escrita é maravilhosa. A Ana Cristina tem um sarcasmo na escrita dela que é muito bacana, muito legal de acompanhar. Então, foi muito, muito, muito legal ler esse conto dela também. Aí tiveram outros também que foram maravilhosos, como O Sangue e Areia, do Guilherme Desvalde, que conta a história do Máquios, que é um personagem icônico aí do cenário, Teve também O Segredo de Irmãos, do J.V. Teixeira, que se passa dentro da cidade de Valcária, que é como se fosse uma espécie de máfia ali, ele se mete numa espécie de máfia, um meio orc, Então ficou sensacional essa história. E também teve a cena Atrás das Cortinas, que é do Vinícius Mendes. Grande Vinícius Mendes, eu sou muito fã dele. Quando eu comecei a escrever, eu admirava muito lá na participação que ele fazia no Diário de Escrita da Karen. E por falar em Karen, pra mim foi o melhor conto dessa antologia. Foi O Espetáculo para o Dragão Rei, escrito pela própria Karen Soarelli. É sensacional. Ela escreveu em forma de, não sei como é que chama esse estilo literário, eu não sei se é epopeia, ali próximo à Odisseia e à Ilíada. Primeiro tem uma parte que é uma certa introdução do conto, onde o bardo chega para apresentar uma história lá pro Dragão Vermelho Scar, E depois disso
ele vai contar essa história e ele conta em forma de epopeia, né? De uma peça teatral e toda rimada. E, cara, é uma coisa assim que eu nunca tinha visto. Eu não li ainda a Ilíada e a Odisseia, mas com certeza a Karen deve ter lido para se inspirar dessa maneira. E ficou assim de cair o queixo, sabe? Porque é muito bom. Não é só por conta das rimas, não é só por conta da forma como ela fez, mas o que ela contava também junto com isso. Então eu me inspirei bastante e foi uma das leituras assim que mais me deixou chocado e mais me inspiraram, né? Como sempre inspirou. Vamos falar aqui um pouco da diagramação do livro, né? Da montagem. O livro tá belíssimo, uma capa maravilhosa aqui, a lombada também, contracapa, tem o nome de todos os autores aqui que participaram aqui na contracapa. A impressão ficou muito boa, como a editora Jambô sabe fazer sempre, né? A diagramação tá ótima, o tamanho da letra excelente, então não temos nada do que reclamar. Tem algumas páginas diferenciadas com artes exclusivas para os contos, assim, ó, ao redor. Então quando vai começar algum conto, tem sempre uma páginazinha dessa com uma ilustração aqui minimalista que traz um pouco do que o conto vai contar, cara. Isso aqui é sensacional. E ao centro tem a explicação aqui de quem é o autor e um pouco da vida do autor, né? Uma espécie de mini bio. Então a gente pode ver aqui, ó, Vozes Corridas, Canções Vermelhas da Ana Cristina. Já tem aqui um castelinho, tem um Demônio da Tormenta aqui e etc. É muito bem feito, muito legal. Um livro muito bom de se ler. São 19 contos, então os contos não são tão grandes, com exceção do conto do Leonel Cadela, que é quase uma noveleta, mas dá pra você ler um por dia aí tranquilamente. Beleza, pessoal? Então se vocês gostaram, não esquece aí de clicar no gostei, né? Isso ajuda a divulgar o canal. Eu sei que a gente não posta muitos vídeos aí, mas vai clicando aí pra chegar em mais pessoas e compartilha também com a galera. Beleza? Grande abraço, galera!